como eu tinha prometido a vocês, vamos fazer hoje uma revisão sobre o assunto objetos, tá certo? Eu estou voltando aos poucos aí a fazer as videoaulas, né? Eu ainda não estou 100%. Essa aula eu vou fazer aos poucos, eu vou parando e depois vou retomando, porque eu ainda não posso ficar muito tempo em pé. Mas graças a Deus eu já estou melhorando e agradeço aí o apoio de todos, tá bom? Vamos fazer então a revisão sobre objetos, ok? Eu tinha passado uma aula para vocês, um material para vocês, só que alguns alunos expressaram dúvidas. E o que são objetos? Vamos entender então. Pessoal, então eu coloquei aqui objetos e coloquei alguns pontos para a gente entender melhor o que seria esse assunto, tá bom? Então, primeiro que nós estamos estudando a estrutura da oração, né? Quando nós falamos de sujeito, de predicado, né? Quando nós falamos do próprio verbo, estamos falando da estrutura da oração, ok? Os objetos são termos que vão aparecer também na oração. Onde especificamente? No predicado, ok? A gente tem a estrutura básica da oração sendo sujeito mais o predicado, né? Que nós aprendemos que são os termos essenciais da oração. Sujeito e predicado são termos essenciais da oração, porque 98% das informações apresentam sujeito e predicado, né? Há uma controvérsia, uma discussão, porque existe uma situação em que não há sujeito, o sujeito é inexistente. Então, o sujeito não seria propriamente essencial. Mas, a nível de estudo, a nível de vestibular, de Enem, do ensino fundamental e médio, vamos considerar sujeito e predicado como termos essenciais. Tudo bem? Então, ok. Existe na oração, falando da estrutura da oração, os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Esses três campos de estudo é o que nós chamamos de o campo de estudo da análise sintática. O que é que estuda a análise sintática? A sintaxe, pessoal, estuda as relações entre os termos. Então, pessoal, retomando, nós estamos estudando então a estrutura da oração, né? As relações sintáticas, a sintaxe. Então, o que é que estuda a análise sintática? As relações entre os termos. Como um termo influencia no outro. Por exemplo, a gente quando fala de sujeito, é quase que impossível já não falar de predicado, porque um exerce uma influência no outro. O sujeito, ele exerce uma influência no predicado, o predicado ele está em função do sujeito. Então, as relações sintáticas, né? A análise sintática ela estuda as relações entre os termos. Além de estudar as relações entre os termos, nós aprendemos as funções gramaticais, né? Existe, por exemplo, em uma turma minha de 5º e 6º ano do EJA, eu dou aula de morfologia, que estuda as classes gramaticais. Já na turma do 7º e 8º ano do EJA, no 9º ano, né, no 8º ano em parte, a gente já estuda as funções gramaticais, ok? Então, o que é que nós estamos estudando? Estamos estudando as relações entre os termos e as relações gramaticais. As funções gramaticais. Então, o que são objetos? O objeto é uma função gramatical e que, se estamos estudando a sintática, ele vai ter uma relação com outro termo, ok? Então, os objetos eles estão incluídos na análise sintática numa parte do estudo chamado de termos integrantes, porque eles integram, porque eles complementam. Termos integrantes são aqueles que, de algum modo, eles complementam o sentido de outros termos, de outras funções gramaticais. Os objetos, então, eles são chamados de termos integrantes porque eles complementam o sentido de verbos, exclusivamente de verbos, ok? Então, vamos ver. Então, aqui, ó, esses termos, estamos falando dos objetos, tá certo? Completam ou complementam o sentido de outros, ok? Especificamente falando do objeto, esses outros seriam de verbos, tá bom? Os objetos, já tinha colocado aqui embaixo, ó, os objetos, olha lá,
completam o sentido, ou se preferir o significado, dos verbos. Ok? Bem, pessoal, eu dei uma rápida pausa para descansar um pouco, né, aqui as costas, né? Bom, vamos lá então. Objetos, então, o que são objetos? São complementos verbais, ou seja, o objeto ele aparece na oração com a função de completar, de complementar o sentido, né, do verbo, ok? Quando é que isso acontece? Quando nós temos um verbo, tá? Eu vou colocar bem aqui no cantinho, ó. Quando nós temos um verbo transitivo, que a gente já viu na aula anterior. E o que são verbos transitivos? São verbos que precisam de um complemento, né? Que por si só eles não conseguem fechar o significado, fechar o sentido, né, da informação. Então, eu vou ter um verbo transitivo, ou seja, um verbo que necessariamente ele precisa de um complemento, ou seja, ele precisa de um objeto. Agora um detalhe, eu coloquei aqui que objetos são complementos verbais. O objeto nunca vai completar um nome. Mas existe um termo que completa o sentido do nome? Existe, mas aí ele já tem uma outra nomenclatura. Ele vai se chamar o complemento nominal, que nós iremos ver também posteriormente. Então, os objetos, tá? Ele sempre vai completar o sentido de verbos. Sempre verbos, nunca nome, tá bom? Então, ó, sabendo que os objetos completam o sentido de verbos, vamos ver aqui essa oração. Porque podemos dizer, ó, temos aqui, Júlia comprou um livro. Por que podemos dizer que essa informação aqui é uma oração? Porque ela tem verbo. Olha aqui o verbo. Vou colocar só aqui um Vzinho de verbo. Certo? Não, eu vou colocar o nome logo para a gente não se confundir. Então aqui eu tenho, vamos ver, quem comprou um livro? Júlia. Júlia é o sujeito. Tá? Mas o que é que eu informei de Júlia? Que ela comprou um livro. A informação que eu tenho do sujeito, nós aprendemos que se chama predicado. Então aqui eu tenho o sujeito e o predicado. Onde é que esse objeto aparece? Ele aparece dentro do predicado. Ele jamais vai aparecer no sujeito. Ele aparece dentro do predicado. Por quê? Porque é no predicado que nós vamos ter um verbo. Ok? Então perceba, ó, eu tenho Júlia aqui, o sujeito, não precisamos mais analisar. E vamos analisar agora, vamos nos deter à análise do predicado. Comprou um livro. Comprou é o verbo. Vou passar aqui para o lado de cá um pouquinho, tá? E eu quero perguntar a vocês o seguinte. Se a gente só falasse assim, Júlia comprou, completou a informação? Tem sentido? Se eu chegasse para vocês e dissesse, olha, Júlia comprou, vocês iriam me perguntar, comprou o quê? Essa pergunta já evidencia que esse verbo aqui, ó, ele é um VT. O que é um VT? É um vai-te embora? Não. É verbo transitivo, ou seja, ele é um verbo que precisa de um complemento. Olha o complemento dele aqui. Então, se eu dissesse somente Júlia comprou o quê, professor? Ou seja, eu só preciso completar essa informação. E como é que eu completo? Acrescentando um objeto. Olha ele aqui. Então, comprou o quê? Um livro. Um livro, então, está completando o sentido do verbo comprar, que ele é um verbo transitivo. Então, eu tenho um verbo aqui e aqui eu tenho o seu complemento. Comprou o quê? Um livro. Isso aqui vai ser um objeto. Pronto, pessoal. Vou passar para lá de cá de novo. Então pronto, ó, nós temos o sujeito aqui, o sujeito simples, né, Júlia. Predicado, comprou um livro. E esse predicado ele é constituído de quê? De um verbo e de um complemento. Verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento, ele exige. E comprei o quê? Um livro. Esse livro não está completando o sentido desse termo, do verbo? Então, um livro, não é só livro não, tá pessoal? É um livro, tá bom? Ele é o objeto, um complemento verbal, ok? Esse objeto, eles são divididos, olha, em dois tipos, tá bom? A gente entra agora na classificação desses objetos. Nós vamos ter os objetos diretos
e os objetos indiretos. Qual é a diferença? Os dois completam o sentido do verbo. Mas qual é a diferença? O objeto direto, vou colocar aqui, ó, é sem prep. O que é prep, professor? Preposição. Os objetos diretos, eles não têm preposição. Já os objetos indiretos, não confunda, eu vou colocar aqui, ó, com prep. Com preposição, tá? Então, ó, como é que eu vou diferenciar os objetos, os complementos? O objeto, ele é um complemento, como um livro aqui, ó, do verbo. Só que ele pode aparecer, ele pode vir sem preposição ou com preposição. Se ele não tiver preposição, objeto direto. Se ele tiver preposição, aqui o com, objeto indireto. Onde é que essa preposição vai aparecer, professor? Ela vai aparecer aqui no início. Ó. Vai aparecer no início aqui, ó, desse complemento. A preposição, quando ela aparecer, ela vai aparecer aqui, tá? E aí ela vai ser um intermediário entre o verbo e o complemento, ok? Vou dar uma pausa para eu descansar um pouco e a gente já retoma. Bom, pessoal, estamos chegando então na última parte da nossa aula, ok? Onde a gente vai agora analisar alguns casos, alguns exemplos. Então, ó, só para facilitar para vocês, eu coloquei aqui, ó, um esquemazinho. Os objetos, tá? Que são os complementos verbais, os complementos de verbos, eles podem ser diretos ou indiretos, tá? E a gente pode usar essa nomenclatura aqui, ó, OD ou OI, objeto direto, objeto indireto. Então, ó, os objetos diretos é aqueles que não têm preposição, sem preposição. Os objetos indiretos, OI, é aqueles com preposição, aqueles que têm preposição. E só para lembrar vocês, então, algumas preposições, ó, a, de, para, com, em, e temos outras preposições, são as mais conhecidas, tá bom? Então, quando o complemento começar por uma dessas preposições ou outras preposições que a gente conhece também, vamos dizer que o objeto é indireto, tá bom? Eu vou usar, então, as nomenclaturas OD e OI, objeto direto, objeto indireto, para facilitar a dinâmica da aula, ok? Ok, pessoal, então vamos lá para os exemplos. Ó, esses exemplos são os que eu coloquei no material de vocês, os slides que eu mandei, tá bom? Vamos avaliar cada um, tá? Que aí vocês, quando forem fazer a atividade que eu preparei, né, vocês já vão ter aqui um norte melhor. Então, ó, letra A. Ele vendeu o celular. Eu tenho ele aqui é o nosso sujeito, vendeu é o nosso verbo, mas quem vende, vende alguma coisa. Se eu dissesse só ele vendeu, não teria sentido completo, eu não teria completado a minha informação. Então, vender é um verbo transitivo, ou seja, é um verbo que precisa de um complemento. Vendeu o quê? Vendeu o celular. Perceba que o celular, então, está completando o sentido do verbo vender. Celular é o nosso objeto. Vou botar somente O de objeto. Agora, ele começou por preposição? Não. Então, objeto direto. Aí eu vou só dar uma dica a vocês. Tem que sempre concordar. Se aqui é objeto direto, aqui obrigatoriamente vai ser verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É um verbo que precisa de um complemento sem a preposição. Mas eu não vou me deter mais na questão do verbo transitivo, mas sim do objeto. Vender o quê? O celular. O celular não está completando o sentido do verbo, é objeto. Tem preposição? Não. Direto. Ok? Entenderam então? Vamos para a letra B. Já mandei a mensagem. Perceba. Onde é que está o sujeito aqui? É um sujeito oculto. Ó. Eu já mandei a mensagem. Então, se o sujeito é oculto, tudo que nós temos aqui é o predicado. Tá? Então, já mandei a mensagem. Olha o verbo. Já mandei a mensagem. Quem manda, manda alguma coisa. Mandei o quê? A mensagem. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo. A mensagem aqui está completando o sentido desse verbo. Então, se a mensagem é um complemento do verbo, eu tenho um objeto. Começou com preposição?
Nesse caso aqui, esse a não é uma preposição, tá? Porque quem manda, manda alguma coisa, não manda a alguma coisa. O a ele só é preposição quando o verbo exige a presença dele. Depois eu vou preparar uma aula explicando isso melhor para vocês. Mas aqui esse a não seria preposição, então objeto direto, ok? Vamos para mais alguns exemplos? Eu tenho mais aqui outros 3 exemplos que eu coloquei no material de vocês. Vamos então para mais 2 exemplos, pessoal. Ó, letra C, preciso de um beijo seu, né? Acredito que vocês já escutaram muito isso. Letra D, concentre-se na atividade. Também escutaram muito isso, mas em outros contextos, em outra situação, né? Vamos ver então. Preciso de um beijo seu. Veja só que eu tenho mais uma vez aqui o sujeito oculto, eu preciso, tá? Se o sujeito está aqui oculto, tudo isso aqui é o nosso predicado. Mas o que é o predicado? Vamos relembrar? É a informação que eu tenho do sujeito. O que é que eu tenho? Qual é a informação que eu tenho do sujeito eu? Que ele precisa de um beijo de alguém, tá bom? Então, ó, perceba que preciso aqui é o verbo, mas esse verbo é um verbo transitivo, é um verbo que precisa de um complemento. Porque quando eu digo, olha, eu preciso, sim, vou perguntar assim, mas precisa de quê? Eu preciso completar o sentido desse verbo. Nessa situação aqui, ó, nessa informação, eu tenho preciso de um beijo seu. Então, de um beijo seu está completando o sentido desse verbo. Todo complemento de verbo, ó, objeto. Esse predicado aqui ele é formado por um verbo e um complemento. Agora, me diga uma coisa, vamos lá. Esse complemento, ele está começando com a preposição? Sim ou não? Sim, né, pessoal? Olha o de. Esse de aqui é uma das preposições mais conhecidas, né? Nossa. Então, ele iniciou por uma preposição. Vamos ver aqui? O objeto indireto é aquele, oi, é aquele que tem preposição. Ele inicia com a preposição. Iniciou com a preposição aqui? Então, temos aqui um objeto indireto. Se o objeto é indireto, aqui o verbo é transitivo indireto. Sempre vai concordar, tá? Ok? Então, ó, de um beijo seu é um objeto porque está completando o sentido do verbo preciso. Como esse complemento verbal, como esse objeto começa com a preposição, objeto indireto. Vamos ver a letra D? Concentre-se na atividade, né? A gente falaria normalmente se concentre na atividade, usaria esse pronome antes aqui na linguagem coloquial, tá? Então, concentre-se, aqui nós temos o verbo, né? O verbo concentrar, como está só o V, tá? Mas quem se concentra em alguma coisa. Olha a preposição, tá? Então, concentre-se em quê? Na atividade, ok? Então, se eu disser só concentre-se, não tinha sentido completo. O verbo concentrar precisa de um complemento. Se concentra em quê? Na atividade. Então, na atividade está completando o sentido do verbo concentrar, tá certo? Então, se é um complemento do verbo, objeto. Tem preposição? Tem, pessoal. O na é preposição, o na verdade, é a contração, é a junção da preposição em mais a. Então, a gente considera também uma preposição. Então, se a gente vai considerar a preposição, objeto indireto. Logo, aqui nós temos o verbo transitivo indireto. Não é fácil? Vamos para o último exemplo, ok? Pronto, pessoal. Aqui eu coloquei o último exemplo, tá? Que é a letra E, comi frutas deliciosas no sítio. Esse exemplo vai ser um exemplo diferente. Por quê? Porque nesse exemplo aqui, nós vamos encontrar um objeto direto e um objeto indireto. É possível, professor Eduardo? É possível sim. Tudo bem? Vamos ver então, ó. Comi frutas deliciosas no sítio. Quem comeu? Eu. Eu comi. Temos aqui mais uma vez um sujeito oculto. Então, tudo isso aqui, se o sujeito é oculto, ele está à parte. Então, tudo isso aqui é o que nós chamamos de predicado. A informação que nós temos do sujeito. Quem é o verbo? Comi. Tá? Então, eu tenho aqui, ó. Comi o quê? Frutas deliciosas. Frutas deliciosas. Está completando o sentido do verbo comer. Porque quem come alguma coisa. Então, ó, objeto. Começa com preposição? Não. Objeto direto.
Mas esse verbo aqui é um verbo bitransitivo, ou seja, ele pode ser tanto transitivo direto quanto transitivo indireto. Porque eu poderia dizer comi onde? No sítio. Tá? Então, ó, comi frutas deliciosas. Frutas deliciosas está complementando o sentido do verbo, mas sem iniciar com a preposição direto. Comi no sítio. Deixa eu pegar uma outra cor de peloto, só um momentinho. Voltei. Então, ó, no sítio, comi frutas deliciosas, complemento do verbo, sem preposição direta. Comi no sítio. No sítio também completa o sentido desse verbo aqui, comer. Porém, aqui eu tenho uma preposição iniciando ele. Então, aqui eu tenho no sítio, está completando o sentido do verbo comer. Então, eu tenho aqui, ó, um objeto indireto, porque tem uma preposição, ok? Então eu tenho aqui, ó, o verbo e dois complementos, um direto e um indireto. Tá ok, pessoal? Sendo assim, a gente termina a aula de hoje, essa revisão. Espero que com essa aula vocês compreendam melhor e estou à disposição de vocês para entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, ok? Até a próxima, tchau, tchau. Curte lá a aula, se inscreve lá no canal e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.